não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, O canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem, e também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoios e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! Então, a poesia serve para isso. E a arte narrativa serve justamente para você desenvolver o senso da variedade e riqueza das situações e emoções humanas e da vida interior dos personagens. Isto é tão difícil e isso é um tesouro tão maravilhoso desenvolvido pela humanidade que levou séculos depois do advento do cristianismo até que isso se consolidasse num gênero literário. Como no cristianismo existe a arte da confissão, e a confissão deve ser precedida do exame de consciência, então é natural que as pessoas dentro da sociedade cristã desenvolvam um senso da sua interioridade muito mais agudo do que o que tem em outras sociedades. Não é isso? Então, se você ver, por exemplo, no meio islâmico, não existe o exame de consciência, não existe a confissão, existe ao contrário a ocultação. Você falar dos seus pecados é um pecado. Você não deve contar para ninguém. Se você fez, não conte. E se contar, aí sim o pecado é grave. Tanto que nos tribunais islâmicos, o réu é convidado a mentir em defesa própria. Exatamente o contrário do que acontece nos tribunais do mundo ocidental, onde se você mentir é o segundo crime. Né? Então isso quer dizer que no mundo muçulmano não existe essa tradição. E por isso mesmo não existe no mundo islâmico uma literatura psicológica como existe no Ocidente. Você tem literatura poética, você tem poemas místicos, né, poemas filosóficos, mas uma literatura da vida interior do indivíduo concreto não existe. Então, o advento do cristianismo, com a sua valorização da alma individual e com a exigência da confissão, que muitas denominações cristãs aboliram por completo, ou perverteram, tornando, por exemplo, a confissão pública. Eu digo, mas que profundidade interior pode ter numa confissão pública? Eu assisti uma vez, estou horrorizado até hoje. Digo, para que isso aí? Isso é um negócio masoquista que não serve para absolutamente nada. Mas a confissão no confessionário perante um padre que você não vê e que não vê a sua cara, tá certo? Aí é outra coisa. Mesmo assim, a confissão tende a se tornar um negócio puramente regulamentar, a listinha de pecados. Então não existe a verdadeira interpenetração das consciências. Liturgicamente isso não tem importância, porque o padre recebe uma narrativa genérica e dá uma absolvição que não é genérica, uma absolvição que é concreta para uma alma concreta. E vale. Você vê isso aí. Deus tolera coisas que nós jamais toleraríamos, né? Mas, fora da confissão, para você fazer o exame de consciência, é preciso que você tenha um diretor espiritual que o ensine a fazer isso. Como é que é isso? E esse diretor espiritual tem que ter dentro dele os instrumentos de reflexão para captar o drama das pessoas e entender exatamente qual é o peso relativo dos pecados, dos atenuantes, etc, etc, etc. Não é assim? Então, depois do advento do cristianismo, passaram-se 18 séculos antes que este senso da autoconsciência da alma individual se desenvolvesse publicamente. Claro que tinha muita gente que tinha isso, mas tinha em casa. Mas, como gênero literário, isso só aparece no gênero romance. No teatro você tinha já isto. Apareceu, claro, apareceu primeiro no teatro. Tá certo? Mas aparece no teatro quando? Século XVII. Era elisabetano, na Inglaterra. E também com o teatro clássico francês. Racine, Corneille, Molière, etc, etc. Mas você vê ali
Na Inglaterra, o teatro elizabetano chegou a uma enorme riqueza, né? Não só com Shakespeare. Claro, o panorama é praticamente monopolizado pela figura gigantesca de Shakespeare, mas havia muitos outros autores de primeiríssima ordem, como Christopher Marlowe, John Ford, Ben Jonson, muitos, né? Eu recomendo a leitura do teatro elizabetano para você ver que a riqueza. O Shakespeare não surgiu do nada, ele surgiu de um ambiente em que o teatro estava numa efervescência, e o teatro evidentemente explorava o quê? Dramas humanos e emoções humanas, né? Mas ainda não com a sutileza e o senso da concretude das situações, como pode aparecer no gênero romance. Quer dizer, o teatro tem uma certa limitação nesse aspecto, porque, quer dizer, uma peça longa tem 80 páginas. Não é isso? Não mais do que isso. 80, 90 páginas, né? Tem que ser tudo mostrado ali em 2 horas. Então, é claro que o teatro tem que simplificar as coisas. Existem muitas emoções mais sutis que não tem jeito de você reproduzir no teatro. Às vezes eu estou lendo um romance e pergunto como eu faria para transpor isso para o teatro, para o cinema, e às vezes eu digo, não vai dar, né? E, em geral, as transposições cinematográficas e teatrais dos romances são piores do que os romances. Às vezes acontece o contrário também, mas é um caso em cada 1000. Então, vamos dizer, para você refletir o drama concreto de uma alma individual, foi preciso que esse gênero narrativo se desenvolvesse muito e muito e muito e muito. Tá certo? Como é que se desenvolve? Bom, na hora que você escrever um romance, aparecem vários problemas de construção da história. O primeiro problema, quem vai contar a história? Desde que ponto de vista você está contando a história? Quer dizer, é um indivíduo que conta a sua própria história, mas se ele está contando a sua própria história, ele não pode saber quais são os pensamentos secretos de terceiros, ele só pode conjecturar. Mas se você quer mostrar os pensamentos secretos de vários personagens, então você tem que fazer o que se chama de narrador onisciente, quer dizer, quase que um ponto de vista divino, um angélico, tá certo? É uma solução possível, né? Mas o narrador onisciente, se ele passa de um certo limite, ele se torna totalmente inverossímil. Então, a narrativa na primeira pessoa tem problemas. A narrativa pelo narrador onisciente também tem problemas. Bom, então nós podemos contar a história do ponto de vista de vários personagens. Eu digo, muito bem. E onde você unifica tudo isso? Tem vários personagens, cada um contando a sua história, tá certo? Então, não chega a formar um drama, propriamente dito. Articular tudo isso é muito difícil. Ou seja, todas as técnicas que você tenta usar para narrativa, todas vão dar problema. E o gênero do romance consiste justamente em resolver esses problemas e contar uma história de maneira que o leitor acredite e sinta o que está acontecendo. Na medida que ele sente e acontece, ele se torna consciente daquelas situações como possibilidades humanas. Está entendendo? Por exemplo, no Ilusões Perdidas do Balzac, o garoto que vem do interior e que quer fazer uma carreira de escritor também em Paris, tá certo? Então ele olha a cidade como se fosse o campo que ele vai conquistar, como se ele fosse Júlio César conquistando uma cidade. E todo o drama que se desenrola. Ou, por exemplo, a história do Raskolnikov no Crime e Castigo. Ela poderia ser narrada na primeira pessoa? Não, porque muito da conduta do Raskolnikov é baseado no auto-engano e na ilusão. Então ele não poderia contar a sua história com honestidade. Quer dizer, o autor teria que ser muito mais engenhoso do que Dostoiévski para ele contar uma história pela boca de um sujeito que está se enganando a si próprio e fazer com que o leitor de fora perceba o auto-engano do próprio narrador. Seria muito difícil de fazer. O Faulkner faz isso. Faulkner faz isso, o Jacob Wasserman faz isso, mas é dificílimo de fazer. Então, isso quer dizer que lendo os grandes romances, e lendo com toda a seriedade humana que isso implica, você desenvolve dentro de você esta superfície, como esses espelhos
nos quais aparecem a imagem dos outros. Então, conhecendo inúmeras situações possíveis, você tem, por assim dizer, um prisma pelo qual você percebe as situações reais de maneira muito mais correta, concreta e realista do que se você não tivesse essas coisas, né? Portanto, você está habilitado a compreender a alma alheia. E a partir daí você começa a entender o que é amor ao próximo. Hã? Sem isso, meu filho, é só besteira. Hã? Você acha que amor ao próximo é contribuir para a campanha da fraternidade, ou passar sermão para a pessoa, tá certo? Você para de beber, essa coisa toda, né? Chega para Roberta Close e diz: seja homem, meu filho, né? Então, isso quer dizer que a introdução deste fator religioso no Brasil das últimas décadas piorou essa situação de uma maneira dramática. E é impossível você deixar de ver que isto foi grande parte da responsabilidade das igrejas evangélicas. Por quê? Porque elas já tinham este problema aqui nos Estados Unidos, de onde elas vieram. Isso são coisas características não do protestantismo em geral, mas do protestantismo americano em particular. Eu recomendo, sob este aspecto, a leitura de um livro chamado Anti-Intelectualismo nos Estados Unidos. O autor é um historiador chamado Richard Hofstadter. O livro é um estudo importantíssimo, embora já um pouco antigo, ele é dos anos 50 e 60, mas mostra que esse culto, vamos dizer, da inocência evangélica, que não tem nada a ver com o cristianismo, mas que é um filho bastardo de Rousseau com o bom selvagem, tá certo? Isto entrou profundamente na sociedade americana, especialmente nos Estados do Sul, e criou uma série de dramas humanos perfeitamente desnecessários. Dos pais, a literatura do William Faulkner é, vamos dizer, uma galeria de amostras absolutamente horripilante, né? Então, você lendo o Faulkner, leia o livro do Richard Hofstadter, vocês vão entender a raiz cultural de certas influências que penetraram na sociedade brasileira depois dos anos 70, 80 e que criaram este anti-intelectualismo medonho, tá certo? Substituído por um falso sentimentalismo, tá certo? Por na verdade, um exibicionismo bocó, onde todo mundo fala: o meu encontro com Jesus. Quer dizer, Jesus está falando diretamente com todos eles. Hã? Não é um negócio incrível? Quer dizer, cada um desses está recebendo revelações pessoais. Vou dizer, apesar de ele não ter condições de compreender nem o seu vizinho, né? Deus fala com ele e ensina tudo para ele. Quer dizer, são milagres em profusão. O milagre deixou de ser apenas um pedido e virou um direito. E já estão todos, por definição, só por isto, amaldiçoados pelo próprio Jesus Cristo. Sem saber. Você vê o tamanho da tragédia que é isto, né? Também é lógico que, ao mesmo tempo que acontecia isto, nesta penetração das igrejas evangélicas na cultura brasileira, havia a autodestruição da Igreja Católica, ou a sua prostituição, se quiser, a serviço de teologia da libertação, do PT, etc. Ao mesmo tempo, teve um terceiro fator, que foi a adoção da estratégia gramsciana pela esquerda. E a estratégia gramsciana consiste em, assim, primeiro, chamar de intelectuais todos que trabalham com algum tipo de comunicação. Publicitário, jornalista, vendedor, e instrumentalizar toda a vida intelectual a serviço do quê? Do partido. Então são todos agora intelectuais orgânicos do partido. Então, a conjunção desses três fatores, a autodegradação da Igreja Católica, a entrada do anti-intelectualismo americano por via das igrejas evangélicas e a adoção da estratégia gramsciana pelo PT, isso destruiu a alta cultura. E destruir a alta cultura é a mesma coisa dizer, destruiu a autoconsciência, meu Deus do céu. O que o neguinho pode fazer sem autoconsciência? Que problema ele pode resolver? Isso é impossível. Quer dizer, é uma coisa de uma impotência tão grande. Quando eu vejo as discussões públicas do Brasil, eu falo: meu Deus, se reunir todas essas pessoas, elas não conseguem resolver nada. Nem os problemas mais elementares de escala municipal elas conseguem. Então, diga. Eu tenho uma pergunta. Se a linguagem não tivesse sido destruída
o instrumento para destruir a linguagem seria o desaparecimento dessa literatura. A destruição da linguagem é a próxima fase, e foi a destruição da linguagem que derrubou essa possibilidade de autoconsciência. Sim, a destruição da linguagem, mas não só isso, porque não é, o que se trata aqui não é de desenvolver a linguagem, mas de desenvolver a consciência de situações. Né? Agora, por isso mesmo, existe um quarto fator de degradação, que foi, à medida que a atividade intelectual foi monopolizada pelas universidades e todos os departamentos de letras foram tomados por uma concepção linguística da literatura, aí acabou mesmo. Porque as obras passam a ser, como dizem eles, construções linguísticas. Eu digo, olha, para você dizer que um romance é uma construção linguística, é porque ele nunca ouviu falar de um treco chamado verbum mentis, né? Que é uma consciência interior que ainda não é uma fala, né? Mas que apreende as coisas melhor do que a fala. A fala traduz de maneira imperfeita o verbum mentis. A fala não traduz diretamente as coisas. Não é isso? Então, existe a apreensão dos fatos, existe aquela síntese imaginativa, existe uma consciência interior das coisas. E uma parte minúscula dessa consciência interior você consegue dizer, ou dizer em termos literários. Então, você veja, o peso desses quatro fatores é para destruir qualquer cultura. E destruindo a cultura, destrói a consciência. Destruindo a consciência, você destrói o quê? A capacidade de ação, evidentemente. Não é isso? Então, simplesmente não há nenhuma possibilidade de esperança no Brasil, exceto levantar de novo a alta cultura, entendida a alta cultura como cultura da alma. Não é cultura dos instrumentos linguísticos, né? Não é um adorno, não é um enfeite, também não é um instrumento. Né? Você, quando está lendo grandes obras de ficção, você está formando a sua alma, você está montando ali os espelhos, a superfície de reflexão que vão captar as situações exteriores e assimilá-las como se fossem suas. Então você tem pela primeira vez essa identificação com o próximo. E sem identificação, que amor existe? Né? Existe só estereotipagem, tá certo? E pose. Então, eu digo para vocês, este anti-intelectualismo religioso que entrou na alma brasileira, isso está destruindo as almas. Está destruindo a possibilidade do amor ao próximo. Né? Ora, o amor ao próximo, segundo Santo Agostinho, é a base da sociedade humana, meu Deus do céu. Se não existisse amor ao próximo, seria impossível você formar. Se os impulsos negativos e destrutivos que tem no ser humano predominassem, tá certo, na convivência, não seria possível você criar uma coisa como a cidade, por exemplo. As pessoas vão para a cidade em busca de quê? Em busca de segurança, em busca de melhores meios de ação, não é isso? Em busca de proteção. E se ninguém lhes dá isso? Como acontece no Brasil hoje, onde o sujeito ir para a cidade é se arriscar a levar uma bala perdida, né? A ser assaltado, a ter sua casa invadida, etc, etc. Então, a base fundamental da sociedade, que é o amor ao próximo, já se perdeu. E esse pessoal religioso todo não está contribuindo em nada para restaurar o sentido do amor ao próximo, porque sem a compreensão do próximo não há amor ao próximo. Estão entendendo? Ao longo da história do Ocidente, você vê uma evolução tremenda da compreensão da alma própria e alheia. Tremenda. Se você vê desde o tempo greco-romano até o século XIX, você pensa assim, se numa democracia moderna, não a de hoje, evidentemente, mas, digamos, a do começo do século XX, seria possível um julgamento como o de Sócrates? Não seria. O meio não seria tão incompreensível quanto foi. As coisas seriam discutidas exaustivamente, em profundidade, nos seus mínimos detalhes e nuances. E tudo se esclareceria.
É claro que esta conquista, vamos dizer, de uma consciência pública, onde a realidade da alma humana se torna visível, transparente para uma grande faixa de população, é uma conquista enorme da civilização. E uma conquista enorme do cristianismo. Só existe no cristianismo isso aí. Quando ele some, torna-se possível coisas como os processos de Moscou, em que os caras inventavam crimes e convenciam o réu a confessar o crime que não cometeu, porque era para o benefício do partido. E os caras confessavam, acreditando que aí seriam, então, receberiam indulto e eram condenados. E condenados à morte, né? Então, monstruosidades desse tipo não seriam possíveis num meio onde a alta cultura estivesse disseminada por um grande número de pessoas, porque são essas pessoas mais influentes. Mas quando você pega lá, por exemplo, o famoso promotor dos processos de Moscou, o tal do Vichinsky, ele diz, mas que cultura tinha Vichinsky, hein? Era um idiota com a cabeça intoxicada de marxismo e leninismo, só. E você pergunta assim, que cultura tinha, vamos dizer, a classe dirigente soviética naquela época? Se você pega o realismo socialista que eles criaram, você já vê que aquilo é uma cultura de rinocerontes, meu Deus do céu. Então, é o que? É um retorno à barbárie. E o Brasil está em pleno retorno à barbárie. E ele não vai sair enquanto as pessoas acharem que assim, continuam dizendo, não, só Jesus salva. Jesus salva, mas ele não vai ligar para você. Porque você não tem amor ao próximo, meu filho. Outro dia, para provocar umas reações, eu disse assim, o amor que não sobrevive a um par de cornos não é amor. Isso, para mim, isso do ponto de vista cristão, é a coisa mais óbvia do mundo. Porque se você não perdoa nem a mulher ou o homem que você vai perdoar quem? Imediatamente apareciam reações indignadas. Não, eu não tolero isso, porque é aquele orgulho do a mim ninguém me faz de trouxa. Pois eu, que estou com 70 anos e não sou nenhuma besta quadrada, já me fizeram de trouxa 40 vezes. E em todas elas eu tive que acabar perdoando. Não nesse sentido, evidentemente, mas em outros sentidos. Então eu insisti no negócio para ver o seguinte, olha, a compreensão do que seja o perdão é mínima. No meio religioso brasileiro, eles não sabem o que é isso. Até levantei um outro tema, que é assim, o direito à fidelidade matrimonial. Esse direito não existe, gente. Você ter uma mulher fiel, um marido fiel, é um benefício que você recebeu de Deus que você não tem direito nenhum. Esse direito é uma falsa invenção da democracia moderna, que pegou, vamos dizer, a ideia do sacramento, do matrimônio como sacramento, quer dizer, é um sacrifício que você faz para Deus, tá certo? E o consagrou como se fosse um direito, uma lei. Então as pessoas acreditam ingenuamente que elas têm realmente esse direito. E que se o direito foi violado, elas têm direito a uma vingança, uma reparação, etc, etc. Então, imediatamente o sacramento se transformou num instrumento de Satanás, meu Deus do céu. O sacramento do matrimônio, sem a obrigação número 1, que é o perdão, ele não vale nada. Está entendendo isto? O senhor colocou a fidelidade matrimonial acima do dever do perdão? O que é isto? Quer dizer, o segundo mandamento não vale mais nada? Quer dizer, o perdão deixou de ser a essência do cristianismo, porque, veja, por que Jesus se deixou pendurar na cruz e matar? Não foi para perdoar todo mundo? Ele oferece o seu sangue pelo perdão universal, meu Deus do céu. E o pessoal não vai aprender nada com isso. Você vê o homem lá, sangrando, apanhando pra caramba, morrendo, e tudo que você aprende é que você tem direito a uma mulher fiel, um marido fiel. Isso é de uma brutalidade assim, quase impensável. Eu digo, nenhuma pessoa que saiba ler realmente pode cometer esse engano. Se as pessoas cometem, é porque elas não estão entendendo o que estão lendo. Não estão entendendo as palavras. Não entendem nem as palavras de um romance para entender as de Jesus Cristo. Então, vamos dizer, esse outro fenômeno que eu digo das pessoas todos que acreditam que estão recebendo mensagens de Jesus Cristo, tá certo?
e não entendem que isto é um milagre, isto é uma ação extraordinária do Espírito Santo, e portanto é um milagre, né? Eles transformaram o milagre também num direito. Não é isso? E muitos vêm com argumentos teológicos de uma estupidez fora do comum. Não, eu não preciso de intermediários. Eu digo, peraí. Eu li na Bíblia Jesus Cristo falando para os apóstolos: recebei o Espírito Santo. O que vós unirdes na terra será unido no céu, e o que desunirdes na terra será desligado na terra, será desligado no céu. O pecado que perdoardes aqui será perdoado no céu, e o pecado que mantiverdes será mantido no céu. Ele disse isso para os apóstolos. Era conversa mole? Então só ele pode perdoar? Não, ele disse que eles podiam, porque estavam investidos do Espírito Santo. Ele mandou fazer isso. Segunda pergunta: será que isto acabou com os 12 apóstolos? Foi só a primeira geração? Depois acabou? Ninguém mais depois deles, os discípulos dos discípulos e os discípulos dos discípulos dos discípulos não podem continuar fazendo isso? Se fosse assim, Jesus teria avisado, né? Porque é sacanagem. Então, é claro que você precisa de intermediários, meu filho. Você precisa de intermediários até para você ler essa Bíblia. Você, por acaso, você lê em grego, aramaico, direto, entende todas as nuances, etc. Ou você precisa do sujeito que explicou para você. Como a tradução é uma explicação, afinal de contas, né? Eu confesso que eu preciso, porque eu leio em latim, mas meu grego é muito deficiente, e o aramaico não sei nada. Tá certo? Então eu preciso que alguém me explique. Então este é um intermediário. Ele está me pegando pela mão e levando até o Jesus Cristo. Olha, o que Jesus Cristo quis dizer foi isso, assim. Será que você... alguém te levar à compreensão das palavras de Jesus não é uma intermediação? Não é isso? Você pode chegar sozinho só porque você quer? Eu digo, Jesus, venha falar comigo aqui, agora já. Liga o telefone, não precisa nem telefone, o telefone é intermediário, isso é um pecado. Não é isso? Tem que ser direto. Quantas pessoas não têm essa pretensão no Brasil? Isto é fruto da total incultura e da inconsciência. Isso não tem nada a ver com teologia, com fé, nada. E se nós não fizermos voltar atrás esses 4 fatores que acabaram com a alta cultura no Brasil e que acabaram com a consciência pública no Brasil, nenhum problema será resolvido jamais e tudo vai piorar. Piorar tanto que você vai precisar de agentes estrangeiros para vir resolver os problemas. Já está assim, né? Então, é isso, gente. Esta é a mensagem de hoje. O gênero romance tem uma importância extraordinária na formação da consciência humana. É o único jeito que você tem para você desenvolver esses canais de apreensão das situações, emoções e dramas humanos, e você começar a compreender as pessoas e aí, portanto, poder ter algum amor de fato por elas. Quer dizer, a forma mais elementar, passiva do amor é a compreensão. Você agir, pressupõe a compreensão antes. Você age sem compreensão, você faz que nem a mulher fez com o menino lá, com o Joe Christmas. Você vai dar o que ele não precisa. Quantas vezes na minha vida já veio pessoas dizendo, eu quero ajudar você. E só me atrapalharam, evidentemente, porque me davam o que eu não precisava, não entendia o que eu precisava, e eu ainda ficava inibido de explicar. E tudo terminava muito mal. Isso aconteceu muitas vezes. E deve acontecer na vida de todo mundo. Então...